Aos que estão conosco aqui pela primeira vez, nessa série natalina, deixa eu dar um contexto, ou um pano de fundo, assim, para poder você se situar e talvez desfrutar melhor essa mensagem. Eu me propus a pregar 3 mensagens, uma série chamada O Deus Encarnado, e a proposta dessa série era, em 3 mensagens, contemplar o mistério da encarnação. Então, para isso, eu dividi essa mensagem abordando 3 tópicos. O primeiro foi, eu abordei a questão da divindade de Cristo. O Deus encarnado é, antes de tudo, Deus, e esse Deus, ele era pré-existente, eterno, segunda pessoa da Trindade, plena e completamente divino. Então, eu abordei inicialmente, num domingo passado, esse aspecto, fazendo uma breve defesa da divindade de Cristo. Domingo anterior, eu transitei da divindade e fui para o outro lado, que é esse menino em Belém não é apenas Deus, ele também é homem. E é plena e completamente humano. Então eu fiz uma defesa breve, sintética da humanidade de Cristo, abordando sua natureza física e psicológica. E nessa noite eu vou tentar fazer algo, pelo menos a minha intenção, de tentar amarrar as pontas. Se de um lado eu tenho a divindade, do outro eu tenho a humanidade, esse menino em Belém é Deus, é homem, mas é uma só pessoa. Ele não é um ser híbrido. Ele não é uma pessoa, um ser esquizofrênico. Ele não é 2 entidades, 2 personalidades. Ele é uma pessoa, uma personalidade única, mas como ninguém, ele possui 2 naturezas. Então, a natureza divina e a natureza humana está em uma só pessoa. Veja bem como isso não é fácil. Se por acaso você tiver dificuldade em compreender essa mensagem, eu serei compreensivo, porque também eu vou encerrar fazendo uma aplicação da dificuldade do que é o que eu vou pregar hoje. Mas é uma realidade, é uma revelação. E eu não posso me esquivar na tentativa de ser simples, e na tentativa de ser um pastor que prega com simplicidade, me esquivar dos temas teológicos da Bíblia. Apenas por dizer, o pastor prega de uma forma simples. E então me esquivar e ocultar aspectos profundos da revelação de Deus. De forma nenhuma eu não quero ser acusado diante de Deus de não pregar toda a sua revelação. Então mesmo que isso me custe, como pode me custar um pouco de compreensão da parte dos meus ouvintes, eu tentarei o mais possível que for de ser compreensivo e ser simples no que eu vou dizer, embora esteja diante de um assunto que extrapola a compreensão humana. Muito bem, a fé cristã possui afirmações que se constituem para alguns uma verdadeira barreira para se converter, para se dobrar. Eu diria que a fé cristã oferece aos incrédulos, aos rebeldes, aquela pessoa que obstinadamente não quer se converter, um prato cheio para não se converter. Olha que ironia eu estou dizendo. Ora, obviamente é desejo do próprio Deus fazer com que as pessoas se convertam. Mas quando há uma indisposição do coração humano em não crer, esse coração obtuso, rebelde, vai encontrar alguma desculpa, alguma base para dizer eu não creio, eu não aceito a fé, eu rejeito a fé. Pois bem, eu vou apresentar aqui alguns tropeços que a própria fé cristã oferece e dá para as pessoas não creem. Ou as pessoas usam essas afirmações para não crer. Primeiro é a expiação. Muita gente acha que essa ideia de um homem pregado numa cruz, derramando o seu sangue para perdoar pecado, é absolutamente insana.
Alguns olham a doutrina da expiação com desdém, com desprezo, porque acham absolutamente impossível um homem, um judeu, que foi morto há 2000 anos atrás, através do seu sacrifício, perdoar pecados das pessoas. Outra doutrina que as pessoas usam para não crer é a ressurreição. Muitas pessoas não se achegam à fé cristã e usam a doutrina da ressurreição como desculpa para não crer. Elas dizem, desde quando o corpo morto ressuscita? Você já viu algum morto ressuscitar? Há um espírito cético, de ceticismo, de descrença, que não aceita a fé cristã, porque a fé cristã ensina que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia e venceu a morte. Outros também se agarram ao nascimento virginal, dizendo, há pouco tempo um escritor, um jornalista em São Paulo, numa crítica à fé cristã, disse, desde quando o virgem dá à luz a criança? Então ele se agarra à doutrina do nascimento virginal de Cristo para não crer. Ele encontra nesse mistério de uma mulher grávida pelo Espírito Santo exatamente a barreira para ele dizer, eu não aceito o cristianismo, porque mulher virgem não engravida. E para encerrar, os próprios milagres de Cristo têm se constituído uma barreira para muitas pessoas colocarem desculpa para não crerem. Quando elas leem os relatos nos evangelhos, elas se agarram a essa ideia de que uma pessoa ressuscitar, uma pessoa curar, um aleijado ficar livre da sua enfermidade, um cego ver, um surdo ouvir, isso é conversa, isso é mitologia, isso é lenda. Portanto, tudo já? Portanto, consequentemente, elas não creem. Pois bem, se eu coloquei aqui algumas doutrinas que algumas pessoas acham que por causa dela elas não vão crer, eu vou dizer, eis aqui uma doutrina que é a maior e mais complexa doutrina das Escrituras. Eu acho que ela nem rivaliza-se com a doutrina da predestinação e a responsabilidade humana. Ou seja, se alguém quer encontrar um pretexto para não crer, a doutrina da encarnação e a doutrina da união das duas naturezas é o maior mistério das Escrituras, o mais complexo e o supremo mistério que confronta a mente humana. Não é a expiação, não é a ressurreição, não são os milagres, nem o nascimento virginal. A maior pedra de tropeço para alguns que não querem crer está exatamente na doutrina da encarnação. A ideia de um Deus infinito entrar na história, se tornar homem, é algo absolutamente incompreensível à mente e à razão humana, e o próprio homem rejeita muitas vezes a fé cristã com base na doutrina da encarnação. Os céticos, os incrédulos, os filósofos, os pensadores desse nosso século desprezam a fé cristã por dizerem que isso é absolutamente insano, isso é mitológico, não existe nenhuma possibilidade daquele carpinteiro em Galileia ser Deus, porque ele passa apenas de um ser humano. Ele não pode ser Deus e homem ao mesmo tempo. Então eu quero nessa noite tentar apresentar que de fato aquela pessoa que andou em Jerusalém, que andou lá na Judéia, de fato ela possui as duas naturezas. Ela não era apenas Deus, como a gente viu, ela não era apenas homem. Ela era compreendida de duas naturezas numa só pessoa. Enquanto que o ser de Deus, ele possui uma natureza, mas três pessoas, a Trindade. Jesus Cristo é quase o inverso disso. Ele é uma pessoa, mas tem duas naturezas. E aqui então eu vou apresentar em 3 pontos uma defesa simples, tentar ser simples, dessa doutrina chamada dupla natureza de Cristo. Primeiro, antes de mais nada, vejamos se ela tem fundamentação bíblica. Eu não vou aqui, amados, tentar passar, não é da minha característica, eu me sinto muitas vezes acanhado até no púlpito,
de fazer com que os irmãos abram a Bíblia para cá, abra a Bíblia para lá. Eu sou um pregador de natureza expositiva, eu me sinto muito à vontade quando eu estou expondo um texto. Como essas mensagens não são expositivas, mas doutrinárias, eu sinto-me forçado de colocar alguns textos para ser, pelo menos, vislumbrado de uma forma muito superficial, não tão profunda. Então vamos rapidamente ver alguns textos que fundamentam essa dupla natureza. Primeiro, Isaías 9,6. Abra comigo Isaías 9,6. Vamos rapidamente a Isaías capítulo 9, versículo 6, um texto conhecido, não tão difícil de achar. Diz assim, porque Isaías 9,6. As referências, pode passar, Suzana, eu já estou lá na frente. Passe, frisa. Muito bem. Isaías 9,6, diz aí. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Se você notar esse texto de Isaías, do profeta Isaías, ele agrega nesse texto a dupla natureza de Cristo. Primeiro, a natureza humana. Onde é que está a natureza humana? Aonde está a natureza humana nesse versículo? No menino. E onde é que está a natureza divina? Deus forte. Então, eis aqui um texto que agrega tanto a natureza humana como a natureza divina num só texto, num só versículo. Ele é menino e ele não só é menino, ele nasceu. Um menino nos nasceu. Algo da natureza humana. Como a gente viu, Jesus é um homem, é ser humano porque ele nasceu. Pedi às pessoas que não fiquem andando na igreja, tá certo? Movimentando na igreja está atrapalhando. Então, por favor, fiquem sentados. Não quero movimento dentro do culto, não. Segundo, Lucas 2:11. Lucas 2:11. Vamos para Lucas 2:11. Lucas 2, capítulo 11. Lucas 2, capítulo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, Salvador, que é Cristo o... Eis novamente um texto que agrega a dupla natureza. Esse nasceu, que é uma característica da humanidade. E ele que nasceu é também Senhor. Senhor. A expressão Senhor é uma expressão de natureza divina. Portanto, ele nasceu, mas ele também é Senhor. João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14, também um texto bem conhecido na igreja, e principalmente na época do Natal. Eu acho que os crentes, inclusive, já sabem até decorado esse texto. Se eu pedir aqui a um irmão, ele vai dizer, pastor, eu sei decorado. Quer ver? Vamos lá. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Só faltou cheio de graça e de verdade, não foi? Então, o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Verbo é o quê? É o aspecto divino. E carne é o aspecto humano. Então veja que o texto coloca as duas naturezas junto, em paralelo. Verbo, que é o Logos, que é aquele que estava no princípio com Deus, o pré-existente, o eterno, versículo 1 em 1, o princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo veio e se tornou carne, ou seja, se fez homem, fez de natureza humana. E, para encerrarmos, Gálatas 4 e 5. Gálatas 4 e 5. Gálatas 4 e 5. Gálatas 4 e 5.
Diz assim, vindo porém, 4, 4 e 5, diz, vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então Deus enviou seu Filho, aqui a divindade de Cristo, mas esse Filho nasceu de mulher, aqui a humanidade de Cristo. Então Cristo é Deus e é homem, é ser humano. Então esses versículos mostram, eu só fiz passear e fundamentar teologicamente ou doutrinariamente ou nas escrituras essa ideia clara de que essa pessoa, esse menino é um menino especial, porque ele congrega, ele agrega no seu ser algo que nenhum ser humano possui. Ele tem em sua natureza uma dupla natureza. Eu só tenho uma personalidade e uma natureza humana. Mas Jesus Cristo, ele tem duas naturezas. Pois bem, amados, diante da revelação, a igreja colocou a mão na cabeça. A igreja, que eu digo, a igreja na história dela. Quando a revelação veio, quando as escrituras foram fechadas, diante do que foi revelado, diante desse texto, de outros tantos textos, a igreja se deparou com um mistério. Aquilo que se chama paradoxo. Porque era uma revelação que merecia ser refletida, pensada, considerada, ponderada. E durante séculos e séculos houve debates e debates e debates sobre a compreensão dessa revelação. É como se você tivesse um material e agora, diante daquele material, tinha que fazer reflexões sobre isso, porque era algo extraordinário, incomum. O que Deus estava passando ou revelando por meio do Novo Testamento não era algo simplista, é algo profundo. E durante quase 4 séculos, a igreja se deparou em debates, em sínodos, em concílios, para tentar chegar a uma compreensão mais possível do que é Jesus Cristo e principalmente essa revelação da sua dupla natureza. Então, num concílio chamado Concílio de Calcedônia, a igreja, em 451, chegou a essa seguinte compreensão. A partir de agora, escute bem, quem não confessa isso não era considerado cristão. A igreja marcou uma trincheira a partir daquele momento. Por quê? Porque se a igreja não chegasse a uma compreensão do que era a pessoa do Filho de Deus, isso ia causar uma confusão na unidade da igreja. Então, no Concílio de Calcedônia, a igreja estabeleceu aquilo que é chamado Credo de Calcedônia, que a partir daí todo aquele que é verdadeiramente cristão tem que confessar. Ou seja, se alguém não confessa esse credo, as igrejas chamadas, a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa e a própria Igreja Protestante não aceita tal pessoa como cristã. Ou seja, esse ponto aqui é chamado um ponto ecumênico. Ou seja, quem confessa essa verdade é reconhecido pelo menos como cristão. E o que era essa verdade? Eis aqui, um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. A distinção da natureza, de modo algum, é anulada pela união. Ou seja, quando houve a fusão dessas duas naturezas, uma não anulou a outra, elas permanecem distintas. Não houve uma amalgama, não houve uma mistura de tinta, não. Jesus Cristo permaneceu com as duas naturezas distintas, mas indivisíveis. As propriedades de cada natureza permanecem intactas. Elas não foram corrompidas nem misturadas, porque ele era Deus e homem. Isso não, a divindade dele não caiu, nem a humanidade dele elevou-se acima do padrão de humano. E elas concorrem para uma só pessoa, não dividida ou separada em duas pessoas. Jesus não é um ser de duas cabeças, mas um só mesmo Filho unigênito, o Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou. Então isso é a fé cristã.
Aqui é uma fé doutrinária, aquilo que nós devemos confessar. Quais são as implicações? Eu estou mais na frente mesmo, bem na frente. Suzana está... Pode passar, é aí. Isso. As implicações da dupla natureza de Cristo. Então, quais são as implicações? Eu trouxe aqui algumas implicações. Primeiro, escute bem. O que é essa verdade que a igreja estabeleceu nesse credo calcedônio pode significar para nós? Primeiro, a encarnação significa que Cristo adquiriu atributos humanos. Não que ele abriu mão dos atributos divinos. Escute bem. Quando aconteceu o mistério da encarnação, o Logos, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, adentrou-se, aquele que era eterno, pré-existente, entrou na história, se tornou temporal, físico. Aconteceu aquilo que Paulo disse, ele se esvaziou a si mesmo. Mas Paulo diz uma expressão, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. O que foi que então aconteceu? O que é que a igreja pensou quando esse mistério, esse milagre aconteceu ali em Belém? O que aconteceu não foi que Cristo, o Logos, o Deus, a segunda pessoa da Trindade, abriu mão da sua divindade. Para se tornar homem, ele teve que abrir mão da sua divindade. Não, a igreja não aceitou isso. Ele se tornou um Deus apequenado. Não. Não. Obviamente, ele se despiu de sua glória. Ele, como o próprio texto diz, ele assumiu uma forma humana e uma forma de servo. Mas isso não significa que ele perdeu os seus poderes divinos. Eu disse, mas pastor, ele era onipresente. Quando ele se tornou carne, ele não pode estar em todos os lugares. Então ele perdeu a onipresença. Não. Não necessariamente. O que nós entendemos com o esvaziou-se é pôr em stand-by, ou seja, ele não usou aquele atributo, mesmo tendo o potencial e a capacidade, porque as circunstâncias em que ele estava inserido na sua humanidade não permitia ele usar. Eu vou dar uma ilustração aqui para você. Foi a melhor ilustração que eu consegui. Uma ilustração muitas vezes é feliz e infeliz. Nem toda ilustração é brilhante. Mas essa talvez vai lhe ajudar. Qual é o melhor velocista do mundo? O cara que bate, que brinca com todo mundo e ainda faz assim. Hein? Usain Bolt, o raio. Muito bem. Ele é o homem mais veloz da Terra. Ninguém pega ele. Agora, se eu pego o Bolt e proponho um seguinte desafio para ele. Bolt, vamos fazer uma corrida de 3 pernas. Você usa um Bolt e pega o segundo, que também deve ser um jamaicano, para variar, né? Que é só jamaicano que ganha. Asafa Palma, por exemplo. Aí eu pego o Bolt e o Asafa Palma e junto as 2 pernas deles. A perna dele com a do Palma. As 2. E passo uma linha, uma corda amarrando. E agora a gente vai brincar de correr de 3 pernas. A pergunta que eu faço. A capacidade de Bolt foi diminuída? Sim ou não? Sim ou não? Foi ou não foi? Quando ele foi amarrado por aquela circunstância, ele consegue correr como aquele raio? Não. Mas ele perdeu o poder dele em correr? De forma nenhuma. As circunstâncias em que ele estava inserido limitavam o exercício do potencial dele, mas não anulava a capacidade dele. Foi assim que aconteceu com Cristo. Quando ele emergiu na humanidade, a sua divindade não foi anulada. Ele não perdeu a sua divindade. Ele apenas não lançou mão dela. Por causa do momento em que ele, ali, por causa da missão dele. Portanto, a encarnação não foi a desistência dos atributos de Deus. Jesus não se esvaziou
da forma divina, mas assumiu para si a forma humana, em especial a forma de um escravo. Segunda verdade, qualquer coisa que uma das naturezas fizer, a pessoa de Cristo o faz. Ou seja, se a natureza divina realiza uma coisa, a gente não pode dizer, e eu tenho muita dificuldade de dizer, de separar, não, isso aqui é divino, mas isso não é da pessoa de Cristo. A união é tão profunda, irmãos, que Lucas diz que Cristo adquiriu a igreja, que Deus adquiriu a igreja com seu sangue. Sangue? Deus sangra. Você já ouviu falar um negócio desse? Deus sangra. É porque não há como separar. Essa fusão entre a humanidade e a divindade não dá mais para separar. É uma pessoa em duas naturezas. Portanto, todos os atos de Jesus é divino e humano. A humanidade impôs certas limitações circunstanciais à divindade, mas não anulou. Essa segunda pessoa da Trindade estava lá. E tudo o que ele fazia era o Deus homem que realizava. Terceira verdade, acho que eu botei aí, eu não sei se coloquei todo. Uma natureza de Cristo é vista fazendo algo que a outra não compartilha. Obviamente, amados, algo que uma natureza faz, a outra muitas vezes não consegue, não é compatível nela fazer. Vou dar um exemplo. Nós dizemos que Jesus Cristo teve cansaço. Sim ou não? Foi. A gente ensinou aqui que Jesus, como homem, a humanidade dele se expressou em um cansaço lá em Sicar. Mas nós sabemos que Deus não se cansa. Então, algo que uma natureza faz, a outra às vezes não faz. Teve fome. Teve sede. Então, alguns aspectos da natureza divina ou humana, a outra natureza não assim compartilha. Não devemos olhar primeiro para os relatos do ministério de Jesus nos evangelhos, a fim de vermos a encarnação em atividade, ao invés de seguirmos especulações moldadas por assunções humanas. Deixa eu explicar o que é isso. Eu expliquei na última mensagem, amados, e eu até assustei alguns, que eu disse que nós não somos seres humanos. E foi uma força de expressão, uma força de linguagem. Às vezes o pregador aqui na vibração usa uma força de linguagem forte. Não é que eu estou dizendo que nós não somos seres humanos. Eu disse que nós não somos perfeita e plenamente humanos. Nós caímos da humanidade. Nós temos em nós uma natureza humana, mas uma natureza caída, pecaminosa. Portanto, o que nosso ser é um ser caído. Não é mais o 100% homem. Só quem é 100% homem é Jesus Cristo. Portanto, quando a gente nota Jesus Cristo, muitas vezes a gente vai ter uma complexidade, porque nós nunca deparamos com o que é um ser humano. A gente não sabe o que é um ser humano na Terra. O que nós temos é seres caídos, protótipos, seres que decaíram dessa glória da humanidade. Então, por isso que muitas vezes nós tenhamos uma dificuldade de entender essa complexa pessoa de Cristo, e é complexa, porque na verdade a gente nunca soube o que era um ser humano de fato e de verdade. Eu vou dar um exemplo. Quando Jesus Cristo, por exemplo, tinha uma percepção extraordinária, a teologia fica engasgada. Será se ali é um aspecto humano ou divino? Por exemplo, Jesus tinha uma percepção aguçadíssima. Aí se tem uma discussão. Aquilo é porque ele era um homem perfeito ou porque ele era Deus? Porque sabemos que quando o homem era perfeito, ele possuía atributos intelectuais, emocionais, psicológicos maravilhosos. E que quando nós caímos, perdemos isso. Então alguns chegam a dizer, muitas vezes do que Jesus está fazendo, agindo, é sua humanidade plena, restaurada, ou a humanidade perfeita. Não é nem tanto a divindade.
Então é isso, nós não temos, infelizmente, um padrão de humanidade para dizer isso aqui é um homem. O único ser humano perfeito é Jesus Cristo, e ele está agregado à divindade. Ele tanto revela o que é um homem perfeito, como revela a própria face de Deus. Ele é um ser que agrega duas naturezas absolutamente incongruentes, paradoxais. Ele é o ser finito ou infinito. Portanto, é um ser complexo para a gente entender. E a terceira e a última afirmação, a iniciativa da encarnação veio de Deus e não do homem. O que ocorreu, amados, não foi um homem se tornar Deus. Não foi a humanidade ascender à divindade. Não aconteceu isso. O finito não pode chegar ao infinito jamais. Mas nada de surpresa para nós entendermos que o infinito pode se condescender. Ou seja, o infinito pode se tornar finito. Jamais poderíamos conceber alguém que é um ser humano limitado, chegar ao grau de divindade. Isso jamais vai acontecer. Mas entendermos que Deus pode simplesmente se tornar humano, isso não é algo impossível, porque para Deus não há nada impossível. Deus é ilimitado, portanto capaz de se tornar inferior, como assim ele fez. O que é impossível é o homem tornar-se Deus. Mas não é impossível Deus se tornar homem. Portanto, a iniciativa da encarnação, volte aí, é de cima para baixo. Não foi um homem que se tornou Deus, mas foi Deus que tornou-se homem. Eu sei, irmãos, que são materiais densos, e o esforço é brutal para tornar compreensível, mas eu quero pelo menos deixar algumas aplicações para encerrar essa mensagem. Quais algumas aplicações? O que é que a gente pode tirar para a nossa vida dessa verdade? Que Jesus Cristo é uma pessoa com duas naturezas. Deus não é totalmente transcendente, Deus não está distante. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Uma alegria que nós temos que relembrar no Natal. As religiões, elas estão... a maioria das religiões estão em duas pontas. Ou o Deus que elas adoram é um Deus altamente distante, como é Alá, dos muçulmanos. Um Deus indiferente, um Deus... Quando o muçulmano vê a nossa expressão de fé, ele gargalha. Ele banaliza o nosso Deus porque ele acha que esse Deus se envolve demais. Esse Deus carne, isso não existe para um muçulmano. Então, Alá, até alguém brinca, né? Alá, bem lá, que é bem distante. Ou então é um Deus que se envolve demais com a criação e não é tão distante. O nosso Deus, ele não é um Deus indiferente. Ou seja, esse Deus não está distante de nós. Amém, amados? Ele não está distante de nós. Ele verdadeiramente viveu entre nós. E o que podemos dizer é que ele atua em nossa vida. Se esse Deus foi capaz de tornar-se um de nós, ele não é um Deus indiferente, que não se importa com a sua dor, que não se importa com você. Se esse Deus entrou na história e atuou na vida humana, significa que é da natureza dele se envolver com o homem. Se ele abriu mão ali da glória, e teve por satisfação. E eu não entendo, amados, que quando Jesus Cristo saiu da glória, ele saiu com raiva. Ele saiu triste. Ele saiu insatisfeito. Tenho que fazer, afinal foi um decreto do Pai e eu estou subordinado a ele. Se alguém ficou triste, talvez no céu foi os anjos. Mas não Jesus Cristo. Porque ele é um Deus que se importa com a gente. E ele teve satisfação em se tornar um de nós. Portanto, Deus a quem nós adoramos não é um Deus distante. Havia uma música que diz, não és Deus de perto e não de longe, é? Está errada essa música. Está errada, porque ele é Deus de perto e é de longe. E é isso que é maravilhoso em nosso Deus. Ele diz que ele é o Altíssimo, habita no alto, no sublime. Mas ele habita com contrito. Ou seja, ele não é da mesma estirpe nossa, porque ele é transcendente.
eterno, mas ele também se envolve conosco e se relaciona conosco. Segunda verdade ou aplicação, a crença de que Jesus Cristo é uma pessoa com duas naturezas, humana e divina, tem grande satisfação para a possibilidade de pessoas caídas entrarem num relacionamento com Deus. Amados, o que eu estou dizendo é algo que traz esperança. A esperança do homem, a única esperança do homem, aconteceu naquela noite de Belém. Eu diria o raiar da esperança. O Senhor Deus, ao se tornar homem, possibilitou a ponte ser realizada. Veja bem, amados. De um lado está o homem e do lado está Deus. Como conciliar não só dois seres infinitos, mas um ser perfeito e santo com um ser moralmente caído, sujo, mundo maculado? Como unir essas duas realidades? Quem poderá fazer isso? Maria? Maria? Com todo o respeito, Maria? Maria não é Deus. Maria não pode unir essas duas pontas. Ela não sabe o que é Deus. Ela é uma mulher, uma criatura. Como é que ela vai interagir entre o divino e o humano? Quem é que pode juntar essas duas pontes? Foi Anselmo que, com brilhantismo, um livro chamado Porque Deus se Tornou Homem, disse assim: é necessário que a mesma e a própria pessoa que há de realizar essa satisfação pelos pecados seja perfeito Deus, perfeito homem. Vero Deus, vero homem. Uma vez que ele não pode fazê-lo, a menos que seja de fato Deus. Quem é que pode fazer a união entre um homem e Deus? Só Deus. Mas quem tem a idoneidade ou quem convém fazer? Homem. Então, de um lado há um dilema. Quem pode juntar Deus e o homem? Só Deus. Mas quem convém para compreender essa relação? Um homem. Então, a pessoa que tinha que fazer essa ligação tinha que ter duas naturezas. E a terceira e última, amados. O que é que eu posso dizer? Estava ouvindo a mensagem de Augusto Nicodemos ontem sobre o Natal. Ele disse que uma das coisas para a gente aproveitar o Natal é ficar assim. Eu acho que, por mais que a nossa mente, e eu fiz um esforço, eu vou fazer um esforço para o resto da minha vida, de conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Mas eu posso te dizer uma coisa, é algo insondável, amém, amados? Eu acho que diante do que é insondável, o que é que a gente tem que fazer? Adorar. Amém, amados? Você está entendendo? A nossa mente tem que fazer um esforço para poder compreender, e nada de a gente abrir mão da nossa inteligência para adorar o Senhor. Ele disse: amarás o Senhor de toda a tua mente. Deus não abençoa a burrice, nem a preguiça mental. Mas aqui a mente tem que se sujeitar àquilo que, eu ouvi uma expressão, a inteligência tem que se humilhar. Porque diante do que é insondável, misterioso, diante daquilo que nos assombra, de que a nossa mente não consegue resolver uma equação matemática, não é isso. Então resta o quê? Pasmar-se. Sim, irmãos, assombrar-se. Onde a mente talvez não possa ir, não possa resolver, o que nos cabe não é aqui talvez explicar tudo. Talvez nunca tenha sido expresso melhor do que o credo atanasiano. Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e homem. Deus perfeito, Deus, homem perfeito. Ainda que é Deus e homem, nem por isso são dois, mas um único Cristo. Um só. Não pela transformação da divindade em humanidade, mas divindade recebendo a humanidade. Nós, seres humanos, diante de tamanha verdade, nos convém apenas adorar. Sim, amados, adorar. Nossa mente não pode ir além disso. O que vemos na manjedoura, nas palavras do grande compositor Charles Wesley, ele sintetiza o espírito da doxologia diante da teologia profunda. Nosso Deus, reduzido ao tamanho de um palmo, é incompreensível a nós.
incompreensivelmente. Seremos sábios se nos lembrássemos disso para evitar especulação. O que nos resta é tão somente adorá-lo. Adorá-lo. Esse Deus que faz com que a nossa mente se assombre e nos humilhe, porque a gente não consegue racionalizar e resolver tudo na pessoa de Jesus Cristo.